Olá, mentes curiosas. Bem-vindos a esta jornada intelectual. Costuma-se dizer que, nos primórdios da Idade Moderna, um homem pôs o ovo que mais tarde Lutero chocou. Esse homem foi um sacerdote que jamais quis viver em um mosteiro, um crítico feroz da igreja que jamais a abandonou. Falo, é claro, de Desidério Erasmo de Roterdã. Ele foi a primeira celebridade intelectual da Europa, um homem cujas cartas eram lidas por reis e papas. Mas sua história é também a tragédia da moderação em um mundo que se precipitava para o fanatismo e a guerra religiosa. Antes de começar, um breve comentário. Para dar vida a esta narração, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vêm. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos, não como documentos históricos literais. Espero de coração que desfrutem e que estas ilustrações sirvam para que deixem a imaginação voar comigo. Nosso objetivo é mergulhar na atmosfera do século XVI, um tempo de tinta, prensas tipográficas, velas e debates teológicos que mudaram a face da Terra. Para entender Erasmo, devemos entender o mundo em que nasceu. Corria a segunda metade do século XV. A Europa saía da Idade Média, mas as sombras do dogmatismo ainda eram longas. A Igreja Católica dominava não apenas a fé, mas a política e o próprio conhecimento. Erasmo nasceu em Roterdã, nos Países Baixos, por volta do ano 1466. E aqui encontramos a primeira fenda em sua vida. Era um filho ilegítimo. Seu pai era um sacerdote e sua mãe filha de um médico. Essa ilegitimidade marcaria sua carreira eclesiástica. Ficou órfão muito jovem devido à peste. Seus tutores, procurando se livrar do fardo, o enviaram a um mosteiro agostiniano. Mas Erasmo não era feito para a vida monástica. Ele odiava peixe, o jejum e, acima de tudo, a rigidez mental de seus colegas monges. No entanto, o mosteiro tinha algo que ele amava, uma biblioteca. Ali, ele devorou os clássicos latinos. Enquanto outros rezavam mecanicamente, ele conversava com Cícero e Virgílio. Descobriu que havia uma sabedoria antiga que a teologia escolástica de seu tempo havia esquecido. A escolástica era o sistema filosófico dominante, centrava-se em debates lógicos intermináveis e muitas vezes estéreis sobre definições abstratas. Erasmo sentia que isso havia afastado a cristandade de sua fonte original, os ensinamentos simples e éticos de Jesus. Ele conseguiu escapar do mosteiro tornando-se secretário de um bispo e depois viajou a Paris para estudar teologia. Mas a Sorbonne lhe pareceu rançosa. Ele queria algo novo. Queria ser um humanista. Mas o que significava exatamente ser um humanista naquela época? O humanismo não era ateísmo. Ao contrário, era um movimento que buscava reviver a dignidade humana através do estudo das letras clássicas gregas e romanas. Os humanistas acreditavam que, ao estudar os antigos, formavam melhores seres humanos e melhores cristãos. Erasmo adotou um lema, ad fontes, que significa as fontes. Não se conforme com o que dizem os comentaristas medievais. Vá ao texto original. Se quiser entender Aristóteles, leia-o em grego. Se quiser entender Jesus, leia os evangelhos em seu idioma original. Isso nos leva a uma de suas obras titânicas. Erasmo percebeu que a Bíblia que a igreja usava, a Vulgata Latina, tinha erros de tradução. Durante mais de 1000 anos, a teologia havia se baseado em palavras que talvez São Jerônimo tivesse traduzido mal. Ele aprendeu grego, algo raro naquela época, e dedicou-se a compilar e traduzir o Novo Testamento diretamente dos manuscritos gregos mais antigos que pôde encontrar. Foi um trabalho de detetive filológico imenso que desafiava a autoridade estabelecida. Publicou seu Novo Testamento em 1516. Colocou o texto grego em uma coluna e sua nova tradução latina na outra. Foi uma bomba atômica intelectual. Ao corrigir as palavras da Bíblia, estava corrigindo a base mesma de dogmas eclesiásticos. Por exemplo, onde a Vulgata dizia "fazei penitência", o grego original dizia "metanoeite", que significa "mudai de mentalidade" ou "convertei-vos". A diferença é abismal. Uma é um rito externo, a outra é uma transformação interna do coração. Este enfoque é o que chamamos de filosofia de Cristo. Para Erasmo, o cristianismo não se tratava de cerimônias, relíquias, jejuns ou bulas papais. Tratava-se de imitar a vida de Cristo, de uma piedade interior, sincera e ética, acessível a todos, não apenas aos monges. Erasmo acreditava na educação. Pensava que a ignorância era a mãe da maldade. Se as pessoas pudessem ler e entender as escrituras por si mesmas, a sociedade melhoraria. Era um otimista pedagógico. Acreditava no poder da palavra sobre a espada. Mas Erasmo não era apenas um erudito sério. Ele tinha um senso de humor afiado e perigoso. Durante uma viagem à Inglaterra, onde se tornou grande amigo de Tomás Moro, escreveu sua obra mais famosa,
uma sátira que o imortalizaria, O Elogio da Loucura. Publicado em 1511, este livrinho é uma genialidade. Nele, a loucura, personificada como uma mulher bufão, toma a palavra diante de uma audiência e faz um discurso louvando a si mesma. Ela afirma ser a força que move o mundo. A loucura diz que sem ela não haveria casamentos, nem governos, nem amizades. Porque, para tolerar os defeitos dos outros, é preciso um pouco de loucura, um pouco de auto-engano. É uma observação psicológica brilhante sobre a natureza humana, mas depois o tom muda. A loucura começa a apontar seus devotos mais fiéis, os mercadores cobiçosos, os reis belicosos e, acima de tudo, os teólogos e o clero corrupto. Erasmo usa a voz da loucura para dizer verdades que ninguém mais ousava pronunciar. Ele zomba dos monges que acreditam que irão para o céu apenas por usar um hábito ou por contar quantos salmos recitam, mesmo que não entendam uma palavra sequer. Ele ri dos papas que fazem a guerra esquecendo que seu mestre pregou a paz. A crítica é devastadora. O livro foi um sucesso de vendas instantâneo em toda a Europa. Todos riam com Erasmo. Mas sob as risadas ele estava minando a autoridade moral da instituição mais poderosa do continente. Estava preparando o terreno para uma revolução que ele não buscava. E aqui é onde entra a tragédia. Em 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero pregou suas 95 teses em Wittenberg. No início, Erasmo viu Lutero com simpatia. Parecia que Lutero dizia o que Erasmo havia insinuado. Lutero atacava a venda de indulgências, a corrupção e o ritualismo vazio. Erasmo lhe escreveu cartas privadas encorajando-o, pedindo-lhe prudência, mas apoiando sua crítica. O mundo esperava que o grande humanista se unisse à reforma luterana. Mas à medida que Lutero se radicalizava, Erasmo se afastava. Lutero era fogo, paixão e certeza absoluta. Erasmo era água, nuance e dúvida razoável. Lutero queria destruir a estrutura para salvar a fé. Erasmo queria reformá-la por dentro sem quebrar a unidade. A pressão sobre Erasmo foi imensa. Os católicos o acusavam de ser o autor intelectual da heresia. Diziam, Erasmo pôs o ovo e Lutero o chocou. Os luteranos, por sua vez, o chamavam de covarde por não se juntar à causa abertamente. Finalmente, o choque foi inevitável. E não foi sobre política, mas sobre a essência mesma do ser humano. Em 1524, Erasmo publicou De Libero Arbitrio, uma defesa do livre-arbítrio humano diante da teologia luterana. Lutero acreditava que o ser humano estava tão corrompido pelo pecado original que não podia fazer nada de bom por si mesmo. Somente a graça de Deus podia salvá-lo. A vontade humana era escrava. Erasmo, como humanista, não podia aceitar essa visão tão pessimista. Erasmo argumentava que, embora a graça seja essencial, o ser humano deve ter a capacidade de aceitar ou rejeitar essa graça. Se não temos liberdade, como pode Deus nos julgar? Onde fica a responsabilidade moral? Era uma defesa da dignidade humana. Lutero respondeu com fúria brutal em seu livro De Servo-Arbítrio ou A Vontade Escrava. Chamou Erasmo de ateu, hipócrita e sonhador. A ruptura foi total. Erasmo ficou preso em terra de ninguém, odiado pelos radicais de ambos os lados. Imaginem a solidão deste homem. Ele via como suas amadas letras, que deveriam trazer paz e sabedoria, eram usadas como armas em uma guerra teológica. A Europa sangrava em conflitos religiosos, e seu sonho de uma cristandade pacífica e unida desmoronava-se. Apesar de tudo, Erasmo nunca deixou de escrever. Ele se mudou para Basileia, uma cidade suíça que era um refúgio de prensas tipográficas e livre pensamento. Ali continuou seu trabalho titânico. Escreveu os Adágios, uma coleção de milhares de provérbios gregos e latinos. Expressões que usamos hoje como ter um pé na cova ou mais vale prevenir do que remediar foram popularizadas por ele neste livro. Ele queria colocar a sabedoria antiga na boca do povo simples. Queria democratizar o conhecimento. Também escreveu muito sobre educação e política. Em sua obra Educação do Príncipe Cristão, aconselhava o jovem Carlos V. Dizia-lhe que um bom príncipe não é o que conquista mais terras, mas o que serve melhor ao seu povo e evita a guerra a todo custo. O pacifismo de Erasmo é comovente. Em uma época onde os papas lideravam exércitos, ele escreveu Querela Pacis, o lamento da paz. Neste texto, a paz personificada queixa-se de que não encontra refúgio em parte alguma, nem nas cortes, nem nos mosteiros. Dizia, a guerra é doce para quem não a experimentou. Erasmo sabia que a guerra destrói não apenas corpos, mas a própria moralidade da sociedade. Foi um dos primeiros intelectuais modernos a propor a arbitragem internacional para resolver conflitos. Seus últimos anos foram amargos e dolorosos, fisicamente pela gota e cálculo renal e espiritualmente por ver a divisão da Europa.
Morreu em Basileia em 1536. Suas últimas palavras, segundo a lenda, foram em holandês: Lieve God, querido Deus. Morreu sem receber os últimos sacramentos da Igreja Católica, mas também não como um protestante. Morreu como viveu, como um cristão independente, confiando apenas em Cristo e não nos ritos humanos. Foi enterrado na Catedral de Basileia, que já era protestante. Então qual é o seu legado hoje? Erasmo foi o pai do espírito crítico moderno. Ele nos ensinou que a dúvida não é um pecado, mas uma ferramenta. Ele nos ensinou a desconfiar dos fanatismos, venham de onde vierem, e a buscar a verdade nas fontes originais. Sua visão de uma Europa unida pela cultura e educação vive hoje no programa de intercâmbio estudantil que leva seu nome, o Programa Erasmus. Milhões de jovens cruzaram fronteiras graças à semente que ele plantou. Em um mundo que muitas vezes parece polarizar-se novamente, onde os nuances se perdem e o grito substitui o argumento, a voz de Erasmo é mais necessária do que nunca. Nos lembra que a tolerância não é fraqueza, mas a máxima expressão da inteligência. Nos convida a rir de nossa própria loucura, a questionar a autoridade com elegância e a lembrar que, acima de nações e dogmas, compartilhamos uma humanidade comum. Erasmo foi, no sentido mais nobre, um cidadão do mundo. O humanismo cristão de Erasmo não triunfou politicamente em seu século. As espadas dos católicos e dos protestantes abafaram sua voz, mas sua vitória foi a longo prazo. O iluminismo, a tolerância religiosa e os direitos humanos têm uma dívida com ele. Assim, da próxima vez que ouvirem alguém defender uma ideia com fúria cega, lembrem-se de Erasmo. Lembrem-se de seu sorriso irônico, seu amor pelos livros e sua fé inabalável na capacidade do ser humano de melhorar através da educação. Agora bem, aprofundemos um pouco mais em sua metodologia, porque é aí que reside sua genialidade técnica. Erasmo não apenas lia, ele comparava. Ao colocar manuscritos um ao lado do outro, ele inventou a crítica textual moderna. Imaginem a coragem que se precisava para dizer à igreja: esta palavra que vocês usaram por séculos está incorreta. Não foi arrogância, foi honestidade intelectual. Para Erasmo, a verdade sagrada não podia depender de um erro de tradução. Sua relação com a prensa tipográfica foi simbiótica. Erasmo foi o primeiro autor que entendeu o poder dos meios de comunicação. Trabalhava lado a lado com os impressores, corrigindo provas enquanto a tinta ainda estava fresca. Era um editor compulsivo. Disse que ele escrevia tão rápido que os impressores mal conseguiam acompanhá-lo. Seus colóquios, livros didáticos para ensinar latim, tornaram-se best-sellers porque não eram gramática chata, mas diálogos vivos sobre a vida cotidiana, o amor e a religião. Nestes colóquios, ele ensinava os estudantes a pensar criticamente enquanto aprendiam latim. Deslizava críticas à superstição entre lições de gramática. Era um cavalo de Troia educativo. Infiltrava o humanismo nas escolas de toda a Europa. É fascinante pensar em sua rede de correspondentes. Escrevia cartas para a Polônia, Espanha, Itália e Inglaterra. Sem internet nem telefones, Erasmo teceu uma rede social de intelectuais, a República das Letras. Ele era o nó central. Essa rede lhe dava uma proteção única. Atacar Erasmo era atacar o homem mais respeitado pelos monarcas. Mesmo quando seus livros foram proibidos pela Inquisição anos mais tarde, sua influência já era imparável. Mas voltemos à loucura. Por que ele escolheu esse veículo? Porque a sátira permite dizer coisas que, ditas seriamente, o levariam à fogueira. O humor foi seu escudo e sua espada. Ao fazer rir, ele desarmava seus oponentes. No entanto, há uma melancolia em Erasmo. Ele viu como seus ideais eram pisoteados. Viu amigos como Tomás Moro serem executados por não ceder ao rei Henrique VIII. Viu como a tolerância se convertia em um crime em ambos os lados. Sua posição intermediária, sua via média, foi vista como fraqueza. Mas hoje sabemos que manter-se moderado quando todos se tornam extremistas requer mais coragem do que se deixar levar pela corrente. Erasmo foi um herói da sensatez. Muitos se perguntam o que teria acontecido se a igreja tivesse ouvido Erasmo antes de Lutero. Poderíamos ter tido uma reforma sem cisma, sem guerras de religião? É uma das grandes perguntas contrafactuais da história. Talvez fosse impossível. A corrupção era muito profunda e as tensões políticas muito fortes. Mas Erasmo nos deixou o plano do que poderia ter sido. Nos deixou a ideia de que a fé e a razão podem andar de mãos dadas. Sua influência na Espanha foi enorme, embora breve. O erasmismo pegou forte na Universidade de Alcalá de Henares e em intelectuais como Luís Vives. Inclusive, disse que o Quixote tem um espírito erasmiano em sua crítica à loucura e à realidade. Mas a Contra-Reforma fechou essa porta.
A Espanha e o sul da Europa se fecharam às suas ideias, associando-as ao protestantismo. Erasmo passou de ser o autor mais lido a estar no índice de livros proibidos. O medo venceu a curiosidade. Ainda assim, seu espírito sobreviveu na sombra? Montaigne, Shakespeare e Cervantes beberam de seu humanismo. A ideia de que o ser humano é complexo, falível e digno de compaixão é uma herança erasmiana que permeou a literatura ocidental. Erasmo nos advertiu sobre os perigos de confundir a religião com o nacionalismo. Em sua época, ser francês ou alemão começava a pesar mais do que ser cristão. Ele lutou contra esse tribalismo, advogando por uma cristandade universal. Hoje, quando vemos o ressurgimento dos nacionalismos excludentes, sua mensagem ressoa com força. Erasmo nos diria que nossas fronteiras são linhas imaginárias, mas nossa humanidade é uma realidade tangível e sagrada. Também foi um pioneiro na defesa da mulher. Embora filho de seu tempo, em seus colóquios, ele apresenta mulheres cultas que debatem e vencem argumentos contra abades ignorantes. Acreditava que a mulher deveria receber educação liberal, assim como o homem. Seu legado teológico é sutil. Ele não fundou uma igreja. Não há erasmianos como há luteranos ou calvinistas. Sua igreja é a dos espíritos livres, a daqueles que buscam a Deus na verdade e não na tribo. Reflitamos um momento sobre seu método de trabalho. Erasmo corrigia suas próprias obras repetidamente. Os adágios começaram sendo 800 e acabaram sendo mais de 4.000. Para ele, o conhecimento nunca era um produto acabado, mas um processo vivo. Esta humildade intelectual é rara. Admitir que se pode melhorar, que se pode ter errado, é a marca do verdadeiro sábio. Em um mundo de gurus que vendem certezas absolutas, Erasmo nos oferece a nobreza da correção constante. E não esqueçamos seu latim. Erasmo reviveu o latim, limpou-o da poeira medieval e o converteu em uma língua flexível, elegante e viva. Foi o último grande escritor em latim, o idioma universal da cultura europeia antes da ascensão das línguas vernáculas. Às vezes é acusado de ser elitista, de escrever apenas para os cultos. É certo que escrevia em latim, mas seu objetivo final era que essas ideias permeassem para baixo. Ele queria que o fazendeiro cantasse salmos enquanto arava, entendendo o que dizia. Sua vida é um lembrete de que a pena pode ser mais poderosa que a espada, mas também que a pena precisa de coragem. Erasmo não foi um mártir de sangue, mas foi um mártir da reputação, atacado por todos para defender a verdade. Em seus últimos dias, vendo como a cidade de Basileia destruía imagens religiosas em um frenesi iconoclasta, Erasmo se sentiu um estranho em seu próprio mundo. A beleza que ele amava estava sendo destruída em nome da pureza teológica, mas não deixou que a amargura o consumisse. Continuou trabalhando até o final. Sua ética de trabalho é inspiradora. Doente, dolorido, rodeado de inimigos, continuava traduzindo, continuava escrevendo, continuava acendendo velas na escuridão. Erasmo nos ensina que a cultura é frágil, que a civilização é um verniz fino que pode se romper se não for cuidada com educação e tolerância. É um guardião da chama humanista que devemos proteger. Ao olhar para trás, para esse século XVI convulso, a figura de Erasmo se ergue não como um gigante da força, mas como um gigante da consciência. Foi a consciência da Europa. Uma consciência que foi ignorada, mas que nunca pôde ser silenciada. Sua amizade com Tomás Moro é um dos capítulos mais belos da história intelectual. Duas mentes brilhantes que se amavam e respeitavam, embora seus destinos tenham sido tragicamente diferentes. Moro morreu por seus princípios, Erasmo viveu pelos seus. Um escolheu o martírio, o outro a sobrevivência para continuar escrevendo. Quem teve mais razão? Talvez ambos. O mundo precisa de mártires, mas também precisa de mestres que vivam para educar a próxima geração. Se Erasmo vivesse hoje, certamente seria um usuário ativo das redes sociais, mas usaria o humor para desativar o ódio. Seria o tuiteiro que te faz pensar antes de insultar. Seria o blogueiro que busca o nuance na notícia sensacionalista? Assim, o que levamos dessa jornada? Levamos a importância de voltar às fontes. Não se prenda ao título, leia a notícia. Não se prenda ao preconceito, conheça a pessoa. Esse é o espírito erasmiano aplicado ao século XXI. Levamos também a necessidade de rirmos de nós mesmos. O fanático nunca tem senso de humor. O riso é o antídoto contra o totalitarismo. Como disse em O Elogio da Loucura, a vida é uma comédia onde cada um desempenha seu papel. E finalmente levamos a esperança. A esperança de que a razão e a bondade, embora às vezes pareçam derrotadas, têm uma resistência obstinada. As ideias de Erasmo demoraram séculos para florescer, mas floresceram. Erasmo de Roterdã, o filho ilegítimo, o monge renegado, o príncipe dos humanistas. Um homem que não mudou fronteiras, mas mudou mentes. E no final, mudar uma mente é mais difícil e mais importante do que conquistar um reino.
Obrigado por me acompanhar neste percurso pela vida e obra deste gigante intelectual. Foi um prazer compartilhar com vocês a luz do seu pensamento em meio às sombras da história. Se este vídeo lhes fez refletir, se sentiram essa faísca de curiosidade, então o espírito de Erasmo continua vivo em vocês. Não deixem que se apague. Continuem lendo, continuem questionando, continuem aprendendo. Se gostaram desta análise profunda, por favor, inscrevam-se no canal e deem um like. Ajuda muito a que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade, rigoroso e apaixonante como este. E contem-me nos comentários, acham que em nossa época nos faz falta mais loucura erasmiana ou mais certeza luterana? Lerei os comentários com atenção. Até a próxima, Mentes Inquietas.